certeza você já deve ter ouvido falar na Guerra dos 100 Anos. Mas você conhece a história dessa guerra? O que realmente aconteceu nesse período? Como que tudo começou? Como que foi? Como que acabou? Qual foi a sua importância para a história mundial? O que foi essa Guerra dos 100 Anos? Como que aconteceu? E por quê? Quais foram as causas que motivaram essa guerra? O que aconteceu durante essa guerra? Como acabou tudo? E quais foram as consequências que essa guerra deixou? E qual foi a história e a participação de Joana d'Arc nessa guerra? Simplesmente a personagem mais marcante e mais lembrada desse período. Neste vídeo de hoje você vai conhecer a história de Joana d'Arc, toda a participação dela durante toda essa guerra, além da história da Guerra dos 100 Anos também. Então seja muito bem-vindo a mais uma aula de história aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a primeiro assistir esse vídeo até o final, para saber de toda essa história de hoje. E aí depois você está convidado a conhecer esse canal, entrar aqui e dar uma olhada nas playlists que nós temos com temas bem diferentes. Tem tema aqui para todos os gostos, aqui a gente fala sobre as verdades da vida. A gente conta histórias como essa que nós vamos contar hoje, são histórias de fatos históricos importantes que já aconteceram ao longo do mundo e que tiveram a sua importância. Contamos histórias sobre lugares diferentes que existem no mundo, uma oportunidade de você conhecer coisas diferentes sem precisar sair do lugar. Histórias de religiões, igrejas, culturas, povos diferentes que existem. Histórias da música, seus artistas e os ritmos. Qual que é aquela história por trás daquele grande sucesso. E agora nós também temos poesias por aqui também, para você que gosta de adquirir esse conhecimento literário, um conhecimento a mais sobre a cultura, além dos vídeos sobre espiritismo, sobre reflexões importantes que você pode utilizar na sua vida. Tem muitos vídeos aqui com aqueles temas curiosos do espiritismo, sobre espiritualidade, sobre sonhos, sobre um monte de coisas que você precisa conferir, dar uma olhada, porque são vários temas interessantes que tem. Então, se você gosta desses tipos de temas, de assuntos que são debatidos por aqui, já se inscreve no canal para não perder nada do que ainda virá. Esteja sempre por aqui, porque todas as semanas tem vídeo novo por aqui. E compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. E hoje, então, nós vamos alimentar a nossa playlist que fala sobre fatos históricos que já aconteceram um dia e que tiveram sua importância e que os seus efeitos são refletidos até os dias de hoje. Vamos aumentar nosso conhecimento e saber mais sobre Joana d'Arc e sobre a Guerra dos 100 Anos. Mais um acontecimento, que aconteceu naquele período medieval. E nós já temos por aqui o vídeo contando tudo sobre a época medieval, a Idade Média, que era considerada a Era das Trevas. Já tem um vídeo completo aqui falando tudo sobre essa época, tudo o que aconteceu, como que era viver nessa época, sobre o absurdo poder da Igreja Católica, sobre tudo e sobre todos. Que você pode conferir depois que assistir esse vídeo daqui, para entender o contexto. Entender como que era aquele mundo em que aconteceu a Guerra dos 100 Anos. Então, depois que assistir esse vídeo, você entra aqui e assiste esse sobre a história da Idade Média. E vamos logo ao nosso vídeo de hoje, então, saber dessa história de hoje. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. A Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 até 1453, não foi uma guerra contínua, mas sim uma sucessão de batalhas envolvendo França e Inglaterra. Durante o processo de formação das monarquias nacionais europeias, motivada principalmente pela disputa sucessória ao trono francês entre a Casa Real Inglesa de Plantageneta
e a Casa Real Francesa de Valois, e pelo controle da região de Flandres. Com o tempo, a guerra se transformou em uma luta de poder mais ampla, envolvendo facções de toda a Europa Ocidental, alimentada pelo nacionalismo emergente de ambos os lados. A Guerra dos 100 Anos foi um dos conflitos mais significativos da Idade Média. Durante 116 anos, foi dividido em fases de combate, interrompidos por várias tréguas. 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental. A guerra resultou em vitórias iniciais inglesas, mas terminou com a vitória francesa, que consolidou o poder monárquico e os exércitos profissionais de ambos os reinos, além de fortalecer o nacionalismo e acabando com qualquer pretensão da Inglaterra de anexar seu território. Cada lado atraiu muitos aliados para o conflito, com as forças inglesas inicialmente prevalecendo. A Casa de Valois finalmente manteve o controle sobre a França, com as monarquias francesas e inglesas anteriormente entrelaçadas, permanecendo separadas. O efeito da guerra na história europeia foi duradouro. Ambos os lados produziram inovações em tecnologia e táticas militares, incluindo exércitos permanentes, profissionais e artilharia, que mudaram permanentemente a guerra na Europa. Cavalaria, que atingiu seu auge durante o conflito, posteriormente declinou. Identidades nacionais mais fortes criaram raízes em ambos os países, que se tornaram mais centralizados e gradualmente ascenderam como potências globais. O termo Guerra dos 100 Anos foi adotado por historiadores posteriores como uma periodização historiográfica para abranger conflitos relacionados, construindo o conflito militar mais longo da história europeia. Essa guerra é lembrada por conta da participação de Joana d'Arc, uma camponesa e uma das figuras mais notáveis, liderando os franceses e ajudando a virar o curso da guerra, antes de ser capturada e queimada pelos ingleses. Ai, essa história me arrepia. Vamos aos antecedentes da Guerra dos 100 Anos. O que estava acontecendo? Qual que era o cenário da época antes de começar essa guerra? A Guerra dos 100 Anos está inserida na transição da Idade Média para a Idade Moderna, o período em que se formavam os Estados Nacionais. Então, no século XII, a Europa assistia ao fim da Idade Média, período marcado pelo feudalismo e a descentralização do poder. Na modernidade, os novos estados surgiam com o poder centralizado em um monarca. Era o surgimento das primeiras monarquias nacionais e reis absolutistas. O comércio e as cidades renasciam em contraposição ao campo, que estava em crise. Os reis, que durante a Idade Média eram chefes militares, ganharam força ao conter as revoltas camponesas e as guerras entre os reinos em formação. As causas da Guerra dos 100 Anos. A origem da guerra está na disputa pelo trono francês, que ficou vago logo após a morte de Carlos IV em 1328. Os ingleses queriam se aproveitar desse vácuo de poder na França para assumir o seu território e usufruir dos benefícios econômicos, principalmente em Flandres, uma região próspera comercialmente. O rei inglês Eduardo III, que era neto do monarca francês Felipe o Belo, usou seu grau de parentesco como justificativa para anexar aos reinos da Inglaterra ou da França. Era uma forma de os ingleses dominarem a França e se beneficiarem do seu comércio em expansão. A coroa foi disputada por Felipe de Valois, que foi coroado Felipe VI. Havia uma disputa pelo controle da rica região de Flandres.
um importante centro comercial que era vassalo da França, com indústria têxtil que lucrava com o comércio de lã, mas que tinha fortes laços econômicos com a Inglaterra. Por conta desse interesse econômico, viu com bons olhos a tentativa da Inglaterra de anexar o reino da França. O primeiro período da Guerra dos 100 Anos foi marcado pelo êxito da Inglaterra no combate contra a França. Isso fez com que os ingleses ocupassem parte do litoral norte francês. As tropas lideradas pelo rei Eduardo III eram em maior número do que as da França. Flandres e a Bretanha, que estavam em território francês, apoiaram a Inglaterra, financiando seu exército. No entanto, a peste negra provocou o fim das primeiras batalhas da Guerra dos 100 Anos. Um terço dos europeus morreu por conta dessa doença. Ao reformar os confrontos, os ingleses mantiveram seus avanços em território francês. Os nobres não eram leais à coroa francesa e se rebelaram contra os prejuízos da guerra. Percebendo as derrotas no campo de batalha e a falta de apoio dos nobres e da burguesia, o rei francês Carlos V negociou um tratado de paz com o rei Eduardo III, que encerrava o primeiro período da guerra, em 1364, e reconhecia o domínio da Inglaterra em boa parte das terras francesas. Em troca, os ingleses se comprometeram a não mais requisitar o trono da França. Em 1364, o rei Carlos V não reconheceu o Tratado de Paz, assinado anteriormente com a Inglaterra, e reiniciou o conflito. As tropas francesas atacaram os ingleses e começaram a reverter as derrotas sofridas durante o primeiro período da guerra. O êxito da França nesse segundo período se deveu a Bertrand du Guesclin, um cavaleiro francês que unificou as tropas e usou o sistema de guerrilhas para derrotar os ingleses. Essa unificação demonstrou a importância de se ter um poder centralizado, que organizasse os nobres em seu entorno e aumentasse a arrecadação de impostos. Os ânimos entre a França e a Inglaterra esfriaram por conta da morte dos seus monarcas. Em 1377, morreu Eduardo III. Seu sucessor, Ricardo II, tinha apenas 10 anos de idade. Em 1380, o monarca francês Carlos V morreu, amenizando as forças militares da França. O terceiro período da Guerra dos 100 Anos foi marcado por guerras internas e disputas pelo trono. Os ingleses enfrentavam as revoltas servis e o rei Ricardo II entrou em confronto contra os nobres. Desse confronto, a nobreza apoiou a subida de Henrique V para o trono inglês. Já na França, os confrontos internos se deram por causa de uma revolta na região de Borgonha. Com a morte de Carlos V, seu sucessor foi Carlos VI, em 1380. Os nobres se dividiram entre os Armagnacs, que apoiavam os Orleans, e os Bourguignons, que estavam do lado da região da Borgonha. Essa guerra civil se justificava porque o rei Carlos VI não tinha condições mentais para governar a França. Os ingleses se aproveitaram dessa desunião entre o rei e sua nobreza para continuarem avançando pelo território francês. Em 1415, o rei inglês Henrique V desembarcou na Normandia, norte da França, e invadiu Harfleur. Os franceses foram derrotados pelos ingleses, que, ao mesmo ano, já ocuparam Paris. Em 1420, foi assinado o Tratado de Troyes, no qual a França reconhecia o domínio inglês sobre o norte e que forçava o rei Carlos VI a deserdar do trono o seu filho Delfim Carlos VII. Além disso, Henrique V se casou com Catarina, filha do rei francês, e se tornou herdeiro do trono.
A França se mantinha dividida e ocupada pelos ingleses. Em 1422, os reis Carlos VI e Henrique V morreram. Os domínios ingleses na França foram controlados pela nobreza. Carlos VII assumiu a realeza em Bourges, no centro francês. O quarto período da Guerra dos 100 Anos é marcado pela participação de Joana d'Arc, uma camponesa da região de Lorena e visionária, tornou-se uma figura militar central no conflito. Ela nasceu em 1412, no vilarejo de Domremy, no nordeste da França. Filha de camponeses, com apenas 17 anos liderou o exército francês em vitórias importantes durante a guerra. Ela afirmava ter recebido visões divinas do próprio Arcanjo Miguel, de Santa Margarida e da Santa Catarina, que lhe solicitava coroar o príncipe herdeiro da França e libertar o reino dos ingleses. O não coroado Carlos VII enviou Joana junto com um exército para tentar solucionar o cerco de Orleans. Ela liderou um regimento do exército francês e conseguiu impor várias derrotas aos ingleses, começando a reação da França contra os invasores, inspirando os franceses e liderando a vitória na Batalha de Orleans em 1429, elevando assim a reputação de Joana à condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. Enquanto na Inglaterra ocorria a Guerra das Duas Rosas, os franceses se aproveitaram disso para retomar o território que estava nas mãos dos ingleses. Assim, sob o controle de Carlos VII, que foi coroado rei com a ajuda de Joana d'Arc, os franceses conseguiram expulsar os ingleses, culminando na vitória em Castillon em 1453, que efetivamente encerrou a guerra. Após o fracassado cerco de Paris, contudo, a popularidade de Joana dentre a nobreza francesa despencou. Em 23 de maio de 1431, ela foi capturada em Margny e presa pelos Borgonhões, que eram inimigos franceses aliados aos ingleses, e ela foi entregue ao governo da Inglaterra. Os ingleses financiaram o julgamento, incluindo pagamentos ao bispo Pierre Cauchon, jogando contra ela diversas acusações de cunho religioso, e a Jean Le Maitre, que representava o inquisidor da França. As acusações de heresia e bruxaria ganharam força por ela ser uma mulher em posição de liderança, e as vozes que ela afirmava ouvir foram um dos principais pontos de questionamento. Em Rouen, Alta Normandia, ocupada pelos ingleses, ela foi julgada pelo Tribunal da Santa Inquisição em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. Cauchon a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira, acusada de heresia, bruxaria, de blasfemar por usar roupas masculinas, de agir com base em visões demoníacas e de se recusar a submeter suas palavras e ações à igreja, pois afirmava que seria julgada apenas por Deus. Após sua morte, seus restos mortais foram jogados no rio Sena. Sua morte, contudo, a elevou ao status de mártir e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. Em 1456, um tribunal inquisitorial foi autorizado pelo Papa Calixto III para examinar seu julgamento, revendo suas acusações e proclamando sua inocência, formalmente declarando Joana como uma mártir da Igreja.
No século XVI, ela foi usada como símbolo pela Liga Católica contra os protestantes. E em 1803, Joana foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte, cerca de 5 séculos após a sua morte. O processo que a condenou foi anulado e, em 18 de abril de 1909, ocorreu sua beatificação na Notre-Dame de Paris pelo Papa Pio X. Ela foi canonizada como santa pela Igreja Católica em 16 de maio de 1920, na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Papa Bento XV, tornando-se santa e até hoje é uma das 9 padroeiras da França. É uma figura lendária lembrada mundialmente por sua fé, coragem e papel histórico, sendo retratada em inúmeras obras de arte, literatura e cinema. O martírio da guerreira camponesa motivou os soldados franceses a se manterem na luta contra os ingleses. Em 1453, os franceses conquistaram a cidade de Bordeaux, o último inglês, dando fim à Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra praticamente abandonou a guerra contra a França para solucionar as disputas internas provocadas pela Guerra das Duas Rosas. Não houve tratados de paz, mas os franceses conseguiram reaver o território que estava sob o domínio da Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos foi, de fato, um conflito envolvendo franceses e ingleses, mas disputas internas alteraram seu curso. Quando não era a França, era a vez da Inglaterra enfrentar a infidelidade dos nobres ao rei ou as disputas internas que geravam guerras civis, beneficiando o inimigo na guerra. A Guerra dos 100 Anos é considerada um dos episódios centrais para a crise do feudalismo e para o fim da Idade Média. Uma das principais consequências dessa guerra foi o fim da tentativa da Inglaterra de obter domínio sobre parte continental da Europa. Já para a França, a guerra fortaleceu sentimentos patrióticos e colaborou para o surgimento de sua monarquia nacional e absolutista. Com a peste negra, as jaquequerias e a fome, o evento provocou uma considerável redução na população da Europa no século XIV, o que desestruturou a força das relações feudais na Europa. Além disso, a guerra enfraqueceu a nobreza francesa e inglesa, muito desgastada pelo conflito. Isso abriu espaço para o fortalecimento dos reis e para o processo de centralização política na Europa. Didaticamente, é possível destacar as seguintes consequências da guerra. Territoriais. A França recuperou quase todos os territórios ocupados pela Inglaterra, exceto Calais. Políticas. A guerra enfraqueceu o feudalismo e fortaleceu as monarquias nacionais. Na França, a autoridade do rei foi reforçada, contribuindo para a maior centralização. Já na Inglaterra, eclodiu uma guerra civil conhecida como a Guerra das Rosas. Econômicas. A guerra devastou a economia francesa, mas também promoveu o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas agrícolas. Militares. Houve inovações militares significativas, incluindo o uso de artilharia, armas de fogo e a transição de exércitos feudais para exércitos permanentes. Culturais. A guerra ajudou a consolidar identidades nacionais distintas na França e na Inglaterra. E assim você conheceu, ou entendeu melhor, ou descobriu mais alguns fatos interessantes sobre a Guerra dos 100 Anos e também sobre a história de Joana d'Arc nesse contexto, dentro desta guerra. E uma das coisas que você ficou sabendo nessa história de hoje é que a chamada Guerra dos 100 Anos, na verdade, ela durou 116 anos. E também que a Joana d'Arc, ela tinha como missão
coroar o rei da França, que era Carlos VII. Era lutar para que a coroação dele acontecesse e, de fato, ela conseguiu isso. Ela passou de uma simples e humilde camponesa para uma guerreira que tinha um objetivo, um propósito muito grande, uma missão a cumprir. Chegou a ser heroína, até a ser perseguida, presa e condenada como bruxa. Queimada viva em uma fogueira. E, depois de 5 séculos de sua morte, ela foi considerada inocentada e virou santa. Ela não foi a única vítima famosa da Inquisição. Teve outras histórias famosas também, que futuramente traremos por aqui. E que também, assim como ela, foram condenados injustamente e anos depois da sua morte, anos depois da sua condenação, foram considerados inocentes e condecorados com algum título. São proezas cometidas pela Igreja Católica da época e que você vai conferir mais sobre isso em outros vídeos. E se você quer saber mais sobre esse período da Idade Média, você já pode conferir agora o vídeo que temos aqui falando tudo, toda a história da Idade Média, de como que era a vida, como que era viver nesse período onde a Igreja Católica tinha um poder absurdo sobre tudo e sobre todos, onde existiam esses tribunais da Santa Inquisição que fizeram várias vítimas, como Joana d'Arc, onde existia toda essa perseguição contra os chamados hereges, aquelas pessoas que não seguiam o que a Igreja Católica queria. E as terríveis torturas que também existiam nesse contexto da Inquisição. Toda a história do feudalismo, como que era, como que foi o começo e o fim dessa época, entre outras coisas, outros fatos importantes e interessantes que aconteceram durante o período dos 1000 anos de Idade Média. E que você já pode conferir agora esse outro vídeo que tem disponível aqui no canal. O link dele está aqui na descrição deste vídeo. É o primeiro vídeo que tem ali como uma sugestão para você assistir. Você pode clicar no link e ir direto ao vídeo, que lá tem outras informações que não tem nesse, tem outras histórias e que serve de complemento para esse vídeo de hoje, para você entender o contexto de como que era aquele mundo onde aconteceu a Guerra dos 100 Anos. E aqui também temos outros vídeos relacionados a esses temas que podem lhe interessar. Confere na playlist. Confere também as outras playlists que temos por aqui sobre outros temas, que você também pode achar alguma coisa que você gosta de saber mais. Tem muitos temas curiosos que todo mundo gosta de saber, sempre um pouco mais sobre vidas passadas, reencarnação, mediunidade, sonhos, intuição, sensibilidade, regressão de memória, lugares curiosos, religiões diferentes, igrejas, polêmicas. Tem muito conteúdo aqui sobre espiritismo, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre muitas verdades da vida, que você pode conferir agora, entrando aqui no Diário da Vida e vendo o que nós já temos disponível por aqui. Se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixa o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo sobre algum tema que você gostaria de encontrar em um vídeo aqui do Diário da Vida. O seu comentário é muito bem-vindo por aqui, então já deixa agora a sua sugestão de conteúdo, a sua dúvida, a sua pergunta, se você não entendeu direito alguma coisa relacionada à explicação desse vídeo de hoje, a sua opinião sobre esse tema de hoje, o que você achou dessa história, o que você achou desse tipo de vídeo. Deixa a sua sugestão, deixa a sua opinião, porque precisamos desse feedback para direcionar o caminho a seguir por aqui, que você vai gostar do que vai encontrar neste canal que é feito para você. Não esquece de se inscrever, de acionar as notificações para não perder nada do que ainda virá por aqui. Ainda vamos contar muitas histórias sobre muitos fatos interessantes e importantes que aconteceram ao longo do mundo e que tiveram uma grande importância na história. Entre outros assuntos também que sempre estamos trazendo por aqui, alimentando todas as playlists. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre isso ou precisam saber mais sobre algumas verdades da vida. Então agora fica aqui e confere todos esses outros vídeos que for do seu interesse, que estão disponíveis aqui para você conferir. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.